sobre possível crise que tá para chegar aí, uma recessão. E o que que você vê, ô Rodrigão, da bolsa brasileira, né? Falando agora da tua carteira de investimento, o que que você faz para se proteger dessas crises? Falando sobre possível crise que tá para chegar aí, uma recessão. O próprio Trump, no domingo, em uma entrevista, falou que a recessão pode acontecer e que pode fazer parte, e acabou que segunda-feira o mercado já abriu desabando, empresas aí norte-americanas caindo bastante, Bitcoin caindo bastante. O que que você vê sobre esse cenário aí, Rodrigão? Bom, então, realmente essa semana o mercado tá um caos aí, né? Primeiro vamos entender o que que é uma recessão. Então, Acho que é importante, a gente fala o termo aqui e acaba até esquecendo que às vezes o pessoal não tá habituado ainda, né? a gente considera, né, a gente, eu digo economistas, uma recessão técnica quando um país ele tem um crescimento negativo do PIB 2 trimestres seguidos, né? Então, se no primeiro e no segundo trimestre desse ano os Estados Unidos tiverem uma queda do PIB, a gente vai entender que os Estados Unidos estão numa recessão técnica. E como que essa recessão pode afetar o Brasil, né? Então, querendo ou não, os Estados Unidos é a maior economia que a gente tem hoje no mundo, movimenta comércio, mercado acionário, enfim. E quando a economia lá desacelera, o consumo também desacelera, e aí o mundo inteiro vai desacelerar. E como que isso pega no Brasil, né? O Brasil, basicamente, ele está pautado, né? A nossa economia está pautada em petróleo, minério de ferro e grãos, né? O agro. Quando o consumo no mundo desacelera, o Brasil ele é muito afetado, afinal, vai ter menos demanda por petróleo, por minério e por, né, o agro como um todo, e aí os preços vão cair, a nossa arrecadação do governo vai cair, a balança econômica brasileira também vai cair, e aí isso é muito ruim para o país, né? A gente vai ter menos arrecadação, o país vai desacelerar, e aí muito provavelmente a gente também entra numa crise também, né? Geralmente quando o mundo está em crise, o Brasil ele entra em crise, é difícil a gente passar sem sofrer muito também. Aham, faz sentido, né, porque muitos falam que o Brasil é uma grande fazenda, que tem junto uma mineradora e também uma petrolífera, né, então, infelizmente, né, aqui no Brasil o que eu vejo, que a gente consegue por diversas vezes passar por problemas internos, e quando tem um problema externo, igual uma crise nos Estados Unidos, o Brasil sofre também, né, Matheus? Exato. Mas um ponto que eu vejo também acaba sendo o seguinte, que existe esse medo de recessão, existe esse medo de crise, muito por conta também das tarifas que o Trump vem colocando, né, então colocou tarifa para entrar produto, do Canadá, do México, da China, e isso aí acaba desacelerando a economia e acaba também gerando inflação, que é mais um problema que os Estados Unidos está passando agora também, né, Rodrigão? Sim, com certeza. E aí, gerando inflação lá, querendo ou não, eles exportam inflação para o mundo, né? Uhum. Então, vai ter mais inflação aqui no Brasil. Num primeiro momento, confirmando essa crise, essa recessão, vai ter uma fuga de dólares aqui do país, então o real vai se depreciar mais ainda frente ao dólar, e aí aquele ciclo desvirtuoso, né? O Brasil vai ter mais inflação, o mercado acionário cai lá fora, cai aqui, e realmente é complicado aí. Exato, mas um ponto que eu vejo que é interessante também, que muitas pessoas ficam nessa, não, que vai ter crise, que vai ter recessão, que a gente vai ter um problema econômico lá fora, porém essa narrativa já aconteceu diversas e diversas vezes também, né? Então tem gente que pensa o seguinte, não, que eu vou ficar com o meu patrimônio aqui tranquilo, não vou investir lá fora, não vou investir em nenhuma renda variável, porque pode acontecer crise, pode ter problema, porém, até para carteira do canal eu separei aqui várias notícias de recessão, então, ano passado, lembra em agosto, quando teve o problema da taxa de juros do Japão ter subido, o pessoal estava com medo de recessão. 2022, quando tivemos lá uma alta muito grande da inflação, começaram a subir os juros, falaram de recessão também. Então, um ponto que eu vejo que é importante é que a pessoa não pode ficar esperando que vá ter uma crise, ficar fora do mercado, que isso aí pode custar caro também. Tem gente que está esperando crise desde 2015 lá, que falaram que ia ser a próxima bolha.com, e desde lá o S&P 500, a Nasdaq só veio crescendo, e quem ficou esperando essa crise aí ficou de fora do mercado também, né. Aham. Que você vê, Rodrigão, entre a carteira mesmo de quem tá assistindo, de quem é investidor, e fica pensando: "Não, eu vou estar 100% no mercado, porque eu tenho que surfar o máximo aí, porque pode subir", ou então o cara que fica 100% fora esperando a crise. O que você considera que é mais interessante? Eu acho que nenhum dos extremos é interessante, né? O importante é, como a gente falou aqui no começo, ter um asset allocation, né? Um plano de alocação. Então você vai definir lá bem o quanto que você vai investir em renda fixa, em renda variável, em ações, ação de crescimento, enfim. E aí você segue essa alocação todos os meses, independente do que estiver acontecendo, não vai operar notícia, não vai ficar mudando ali a sua alocação de acordo com o que vier, né? Porque, como a gente falou aqui, né?
de tempos em tempos tem essa história da recessão e tem gente esperando há anos, né? E aí entra o custo de oportunidade. O cara que está esperando há 10 anos a recessão e está fora do mercado, quanto que ele poderia ter ganho, né, se ele estivesse no mercado nesse tempo? Então é importante a gente não estar em nenhum dos extremos, ter sim ali um caixa de oportunidade, 10, 15% do patrimônio, mas é importante estar exposto também. Exato, até peguei uma frase aqui do Peter Lynch que ele falou o seguinte, tem até o livro Cadê o Batendo no Mercado? Deve estar aqui, ó, do Peter Lynch aqui a frase dele, então tá lá. Muito mais dinheiro foi perdido por investidores que se prepararam para correções ou tentaram antecipar correções do que foi perdido nas próprias correções, né? Então, às vezes de tanto esperar que vai ter crise, ficou fora do mercado e perdeu mais dinheiro por estar de fora do que de fato durante a crise quando caiu, né? Exatamente. E principalmente nessa última semana agora, o podcast está indo quinta-feira, várias empresas, ações americanas caíram pra caramba, Tesla caindo 50%. O que que você vê aí sobre principalmente as empresas de tecnologia dos Estados Unidos estarem caindo aí dessa forma? Então, as Mag 7, né, que a gente chama, 7 magníficas, caíram bastante mesmo, e eu vejo que é natural, né? Então, o índice do medo, o VIX, ele está acima de 20. O que isso quer dizer? Quando ele está acima de 20, quer dizer que os investidores estão avessos ao risco, eles não estão tão afim da renda variável. Quando ele está abaixo de 20, quer dizer que os investidores estão ali buscando pelo risco. No momento, os investidores não estão buscando por esse risco, né? E querendo ou não, o que puxou o mercado acionário mundial e dos Estados Unidos nos últimos anos foram essas ações de tecnologia. Então, elas cresceram 200, 300%, Nvidia mais de 1000%. E aí, né, o múltiplo delas, né, ou seja, o quanto que de fato elas valem frente ao lucro que elas podem gerar, ficou muito esticado. E nesse momento que tem uma versão maior a risco, é natural que esses ativos que já subiram muito nos últimos anos, deem aí, né, algumas correções de 10, 15%, a Tesla no caso de 50%. Então, eu acho que é algo natural e que meio que já era esperado pelo mercado. Eu vejo também, principalmente da questão da Tesla, que depois que o Trump foi eleito, por conta do Elon Musk estar junto, subiu muito, ao mesmo tempo, quando veio o medo, acabou devolvendo essa alta. Porém, não é somente de notícias negativas que viu o mercado, e eu vejo uma expectativa diferente aí também. Então, por exemplo, muito desse medo aí de recessão, de desaceleração, vem por conta das tarifas do Trump também. Tanto que tinha saído um dado lá do Fed de Atlanta, da expectativa para o PIB agora, do primeiro trimestre de 2025, que ele ia vir negativo, acho que 2% negativo, muito por conta disso. Porém, da mesma forma que o Trump veio com essa negociação de que vai colocar tarifa, teve retaliação da própria China, dos outros países, ele pode acabar entrando em um acordo que acaba facilitando aí, fazendo com que essa desaceleração possa não vir da mesma forma, né? E outra questão que eu vi também é que para esse ano de 2025 a gente vai ter 9 trilhões da dívida americana vencendo. Então eu vi uma teoria de que o Trump poderia estar falando sobre recessão, trazendo esse medo para os mercados, para que o presidente do Banco Central viesse a baixar a taxa de juros e os Estados Unidos conseguisse refinanciar essa dívida com juros mais baixos, né? Então não dá para falar que vai acontecer também, né? Exato, né? Porque a dívida americana é gigantesca e a real é que eles não conseguem pagar ela, então eles vão ter que refinanciar essa dívida. E com o juro no patamar atual que está elevadíssimo, seria ruim refinanciar com um juro altíssimo, né? Então é por conta desse fator, né? Exato. Aí se vem uma desaceleração na economia, você pega para ver alguns indicadores importantes aí, como o do desemprego aumentando, faz com que tenha que baixar o juro, que é bom para eles refinanciarem a dívida mais barato. Então pode acontecer isso também. Por isso que é importante estar exposto ao mercado, porém realmente ter um método de alocação inteligente e não ficar, não, que eu tô 100% exposto aqui, então não pode cair, ou eu tô 100% fora, então eu estou esperando cair para corrigir, que é muito mais provável que você acabe se dando mal dessa forma do que realmente fazendo o máximo de dinheiro possível, né? Aham, e o próprio Trump acaba sendo empresário do ramo imobiliário, então muitas vezes ele vai lá e impõe algo muito mais fora da realidade do que ele realmente está buscando para na hora da negociação ele conseguir aquilo que ele já queria inicialmente, né, Matheus? Sim. Exato, tem até o livro dele que é de negociação, que esse aí eu particularmente só li o resumo, mas que ele fala basicamente que você vai lá, coloca na mesa algo completamente absurdo. Ah, você tá vendo esse telefone aqui, Renan? Eu tô vendendo, sim. E quanto é que você pagou? Eu paguei $1.200. $1.200. Ah, beleza. Mas eu tô querendo pagar, ao invés de $1.200, eu quero pagar $400. 400? Mas aí 400 Aí não dá. Aí você coloca algo tão absurdo, aí entra ali num meio termo ali. Ah, o que você acha então de 700? Aí já não parece tão absurdo mais. Exato. É basicamente o livro do Trump aí resumido. Resumi em 2 minutos, né? Bom resumo, bom Aí resumo. fica bom. E o que você vê, ô Rodrigão, da Bolsa Brasileira, né? Porque
ano passado, nos outros anos, a bolsa americana só foi subindo, as sete magníficas subindo, tudo indo bem, enquanto isso a bolsa brasileira do ano passado para cá ficou para trás. Você vê que tem oportunidade no Brasil ainda? O que você vê aí da nossa bolsa? Eu acho que a nossa bolsa, de fato, né, ela tá apanhando e já há bastante tempo, né? Então, o investidor que está exposto a ela já está cansado, está ficando ali calejado. Mas eu acho que tem bastante oportunidade, né? Acho que a gente tem que entender o que aconteceu com a bolsa no passado. Foram principalmente dois fatores para ela cair 10% em reais e quase 30 em dólares, né? Então, o primeiro fator foi o fator externo. A gente achava no começo de 2024 que as taxas de juros lá nos Estados Unidos iam cair muito rápido, ter 4 até 5 cortes, mas não foi bem assim, né? Os cortes vieram só no final do ano, tivemos só 3 cortes, e aí, querendo ou não, com as taxas de juros altas lá, eles funcionam como um aspirador de liquidez, né? Aspirador de dinheiro do mundo. Então, todo o dinheiro vai para lá, algum dinheiro ser alocado aqui no Brasil, um país emergente, com problema interno, fica muito difícil da gente ver mesmo. E além disso, a gente teve a questão interna, né, que foi o principal problema do Brasil. Então, acho que até ali abril, maio do ano passado, o mercado ainda dava uma credibilidade para o governo, acreditava que ele ia de fato fazer algum esforço fiscal, né, gastar menos do que arrecada. Mas aí, nesse período, a gente viu lá o Haddad falando: ó, o déficit ia ser zero esse ano, em 2024, mas agora não vai ser mais assim, né? Vai ser de 0,25%, e aí depois a gente vê se consegue zerar ou não. E ali eu acho que essa esperança do mercado caiu. Aí a bolsa brasileira caiu muito nesse período, né? Depois ela voltou até subir um pouco, mas lá em novembro, dezembro do ano passado, né? O Haddad foi lá, tinha aquele pacote de corte de gastos que foi muito esperado, ficou umas 6 semanas, né, aquecendo ali para ser lançado. Só que quando lançou, foi um completo desastre. Eles falaram do pacote que ia ser insuficiente e, além disso, ainda anunciaram uma isenção do imposto de renda, né? É. Pessoal, não tô falando mal aqui, que dá isenção, né? É sempre bom pagar menos imposto, mas é importante a gente entender que é uma renúncia de quase 50 bilhões de reais. O problema não é, eu sou também totalmente a favor de menos imposto. O grande problema é o seguinte, que o mercado estava esperando que ia ter um corte de gasto relevante para conseguir Sim. manter as contas públicas mais tranquilas, e ao invés de ter esse corte de gastos relevante, foi um corte de gastos que o mercado viu como bem mais ou menos, bem ruim, e ao mesmo tempo uma boa ponta de arrecadação não vai ter mais porque eles querem isentar. Então o grande ponto foi esse, né, Matheus? Exato, é. E aí a gente viu que a trajetória da dívida pública ia continuar explosiva, né, crescendo cada vez mais. Desde que o Lula entrou, já cresceu 7, 8%, 8 pontos, né, percentuais. Então isso é muito ruim, porque a trajetória está explosiva. E aí, de fato, né, aconteceu o que a gente viu, né? Real se desvalorizou muito, bateu ali os 6,30 e a bolsa foi pro buraco, e FIX também. Enfim, a situação não foi muito boa. E falando agora da tua carteira de investimento, Rodrigão, o que que você faz para se proteger dessas crises? O que que você faz para conseguir capturar as altas que o mercado tem também? Como que você faz a alocação dos seus investimentos? Bom, aí não dá, né, para ir contra o que eu falo para todo mundo, né? Eu sempre uso o asset allocation, que é o plano de alocação. Então, o que que é isso? Eu defino lá exatamente qual percentual que eu vou investir aqui no Brasil, lá fora, em criptomoedas, também, né, dentro do Brasil, quanto que está em renda fixa pós-fixada, quanto que está em renda fixa de inflação e assim por diante, para renda variável também. Defino esses percentuais ativo por ativo, e a cada aporte que eu vou fazendo, eu vou rebalanceando a carteira, né? Então, faço lá o aporte, vejo como que está a distribuição da carteira, tento chegar sempre nos percentuais que eu defini para ter uma carteira saudável, né? Para não ficar operando notícia ou para não ficar super exposto num ativo que às vezes a gente tem vontade, né? Sei lá, o Bitcoin, por exemplo, está caindo agora. A vontade é comprar muito Bitcoin, né? Mas eu sempre tenho que seguir ali o que está alocado, justamente porque foi uma estratégia pensada para o longo prazo. Ela foi testada aí em anos passados e deu certo, né? Então eu sempre sigo essa estratégia. Uhum, boa. Exato, com certeza, né, que às vezes o mais importante é ter uma alocação bem definida e dentro dessa alocação ter ativos com uma correlação negativa. Então, no longo prazo, por serem bons ativos todos, a tendência deles se valorizarem, mas no curto prazo, às vezes enquanto um tá caindo por conta dessa correlação negativa, outro tá subindo, acaba balanceando a carteira também, né? Acaba trazendo uma carteira mais estável para o investidor também. Aham, você Sim. consegue passar o macro ali mais ou menos, quando você gosta de ter renda fixa, renda variável lá fora? Dá sim. Bom, hoje, né, como que eu tô? 50% tá em renda fixa, e aí tá ali distribuído, né, em pós-fixados, pré-fixados, inflação. A maior parte tá em pós-fixado agora, mas agora eu já tô olhando um pouquinho melhor para os pré-fixados. E aí, falando de renda variável, né, eu tenho ali cerca de 8 a 10% em criptomoedas, fica variando um pouco assim. E aí o restante, né, distribuído, esses 40% em ações, né, aqui no Brasil,
fundos imobiliários aqui no Brasil também, ações, dividendo e crescimento, e um percentual lá fora, né, cerca de 18%, e aí totalmente via ETFs, né, estratégia 100% focada em ETFs. Aham, show. Então acaba sendo uma carteira 50% renda fixa, a parte que não vai trazer essa volatilidade toda e os outros 50 distribuídos então entre Brasil, exterior e um pouco em cripto também, né? É, exatamente, que aí a renda fixa cumpre esse papel de ser a âncora da minha carteira, né? Então, eu sempre vou ter uma boa rentabilidade ali positiva, enquanto a renda variável vem para trazer assimetrias mesmo, né? Conseguir levar a rentabilidade da minha carteira para cima. Claro que em momentos de crise ela leva para baixo, justamente por isso tem ali a renda fixa para segurar um pouco dessa volatilidade. Eu vejo muitas pessoas comentando, vários vídeos na internet, é sobre a mágica após os R$ 100.000 investidos. Então o cara tá lá na sua jornada de investidor, aportando um pouco todo mês. Aí quando ele chega nos 100 mil, realmente tem uma virada de chave, uma mudança. O que você vê aí sobre? Sim, com certeza tem essa mágica aí, né, mas ela é baseada em matemática pura, né. Então, por exemplo, se o cara ele investe, né, R$ 300 por mês com uma taxa de rentabilidade de 10% ao ano, em 13 anos e 7 meses ele chega lá nos R$ 100.000, o tão sonhado primeiro patamar da escadinha, Ele né. colocando 10%, algo tranquilo ainda, se Algo for tranquilo. olhar, né? Aham. Sim, com certeza. No Brasil a gente consegue muito mais do que isso, mas estamos sendo conservador, né. E aí dos 100.000 até os 200.000, ele leva ali 5 anos e 9 meses. E aí para chegar nos 300.000, 3 anos e 8 meses, e assim por diante, cada vez mais rápido. E por que que isso acontece? Porque dinheiro faz dinheiro. Então, 100.000 investidos essa taxa geram R$ 10.000 por ano ali. Então, sim, é uma mágica mesmo que acontece, né? E nesse caso aqui, o período entre 0 e R$ 100.000 respondeu ali por quase 40% do período total rumo ao primeiro milhão, né? Então, acho que aqui a lição é: quanto menor o aporte, maior vai ser o tempo do 0 até os R$ 100.000, e depois, né, isso vai cada vez mais diminuindo. Então, do 0 aos 100 mil, se o cara aporta pouco, igual R$ 300, considerando uma rentabilidade baixa, então é 40% até o primeiro milhão. Isso, Então ele 40% já tá do quase tempo. na metade do primeiro milhão se ele chegar até os 100 mil, os primeiros 100 mil, aportando pouco. Exatamente, é aí que tá a magia, né? Aham. E realmente faz sentido, até porque que nem nesses mesmos dados, o camarada foi lá, chegou nos R$ 100.000 investidos, 10% ao ano, então ele tem por ano ele tem R$ 10.000, aí bota por mês aí dá uns 800 e pouquinho. Então se o aporte dele é 300, somente do rendimento que ele tem dos investimentos dele, já é mais que o dobro do aporte, quase 3 vezes, né, isso que acaba sendo a mágica, que o dinheiro trabalha por ele, e nesse momento aí dos 100 mil, o dinheiro tá trabalhando mais do que o próprio aporte dele, né. Exatamente, é. O próprio rendimento ficou maior do que aquilo que ele tá fazendo com o suor dele, né. É, e é E o a que a gente pode comentar E aí. é o que a gente fala para os clientes da nossa consultoria, né? A gente sempre faz essas projeções, ó, você aportando tanto, com tal rentabilidade, por tanto tempo, você vai chegar aqui. Mas qual que é o ponto? Isso aqui é o cenário mais conservador possível, né? Isso aqui é se tudo der errado, né? Se tudo der bom, você nem precisa tirar mais dinheiro do seu bolso, porque você vai ter ali os rendimentos, né, os dividendos, e vai reinvestir. E aí aqui a tendência é ser cada vez, né, uma bola de neve maior. Aham, mas realmente surpreendente isso, mas lembrando que é para o cara que tá aportando pouco, o cara que tá aportando mais vai representar outra coisa, né, É, Matheus? por exemplo, ele foi lá, tem uma renda maior, investe, tem um aporte de 10.000 por mês. Aí quando ele chega nos 100 mil de rendimento, ele tem 800 por mês do dinheiro trabalhando por ele, mas ele trabalhando tá botando 10.000, né? Aí o cara bota muito mais do que o próprio reinvestimento. Aham. Mas aí vai chegar uma hora que esse cara que investe 10.000 por mês, que vai chegar em 2, 3 milhões. Aí se ele chega em 3 milhões, ele tem, com esses mesmos 10% ao ano aí, o quanto ele vai ter de rendimento vai ser 20 e poucos mil, e o quanto ele bota do bolso dele é 10, aí já ultrapassou É, também. Então, Sim. pra qualquer patamar, eu vejo isso aqui aí talvez não seja os 100 mil, né? Seja pra quem investe mais, essa virada pode ser 1 milhão, pode ser o 2 milhões, né? não é um problema ruim também, né, o cara que tá aportando mais, se tu ganhar mais dinheiro, ninguém vai achar que é ruim, né, Matheus? Aí cresce mais rápido o patrimônio, né? E conforme mais patrimônio você tem, mais rendimento você tem em cima daquele patrimônio, e faz com que em um tempo não tão grande assim, somente o rendimento que você tem é mais do que você bota do bolso.